Olá, hoje eu tô aqui para falar sobre aulas multiníveis. Essa é uma pergunta que eu recebo frequentemente dos professores que fazem treinamento comigo. Primeira coisa que muitas vezes ninguém para perceber é que toda aula ela é multinível, independente da escola ou da maneira que você use para dar aula em grupos particulares. Ela é multinível de certa forma. As escolas regulares, não falando só de línguas, elas são também multiníveis. Só que várias pessoas não param para observar isso, ou se percebem, não param para pensar sobre o assunto. Jéssica, mas como assim? Eu já dei aula em escola regular e é o 6º ano numa sala, o 7º ano outra. Porém, já parou para pensar que o nível de aprendizagem, de compreensão de cada aluno é diferente? O mesmo acontece numa sala de inglês. É muito raro você conseguir, aí por acaso, numa sala de inglês, colocar todo mundo com muita dificuldade, todo mundo real beginner. Em outra sala, todo mundo que, apesar de ser iniciante, tem uma grande bagagem de vocabulário, seja por vivência profissional, ou por música, ou por curiosidade. E na outra turma, pessoas que têm um vocabulário bem pobre, mas têm uma facilidade de pegar gramática. Não é isso que acontece na nossa realidade, né? Então, eu sempre gosto de relembrar ou de reforçar que toda sala de aula é multinível. Vai ter aquela pessoa que não sabe nada realmente do inglês, está ali buscando porque precisa daquilo. Vai ter aquela pessoa que já tem uma bagagem da língua ali por motivos profissionais ou por motivos pessoais. Tem aquela pessoa que tem muita facilidade com gramática, mas não assimila nenhum vocabulário. E tem aquelas pessoas também que têm muita dificuldade, como tem aquelas que têm muita facilidade, independente das duas não terem bagagem nenhuma, uma aprende muito mais rápido do que a outra, seja pelo esforço, seja pela maneira de aprender. E a gente não vai falar para o aluno, olha, meu amigo, cai fora que inglês não é sua praia. Isso não existe mais. Eu comento que quando eu comecei a dar aula, tinha os perfis de pessoas que buscavam um curso de inglês. Hoje a língua inglesa ela é necessária em todas as áreas. Você pode querer trabalhar no aeroporto, você precisa de inglês. Você quer dar aula, é importante você ter um inglês se você quer se especializar mais na sua área, fazendo um mestrado, um doutorado e assim por diante. Se você quer estar atualizado, ler artigos realmente novos, eles vão estar na língua inglesa. Uma nutricionista necessita de inglês, um engenheiro, uma pessoa de RH. Então, nós como bons professores temos que ter consciência que qualquer pessoa consegue aprender. E aí, nós estamos vivendo uma era onde muitas escolas utilizam um método agora multinível. Vou te contar um segredo. Nós, professores, às vezes somos muito fechados. Uma coisa que eu aprendi na minha vida e passo para você é pesquise antes de falar. Eu lembro que uma época da minha vida, assim, eu ouvia muito de líderes meus, de colegas meus de trabalho, multinível é uma merda, desculpa a palavra, mas era isso que eles usavam. Ah, multinível não presta, ninguém aprende através do multinível. E te confesso, eu não saí contando para todo mundo isso, mas eu acreditei neles durante muito tempo, até que um dia surgiu uma oportunidade e eu fui trabalhar dentro de uma escola que trabalhava com multinível. E olha, eu não posso te dizer que é o que mais funciona, porque vai depender de como o professor aborda, vai depender de como o aluno participa daquilo. Não posso te falar, olha, é o melhor método, apenas o multinível funciona. Não, mas ele é um método que funciona muito bem, se bem aplicado pelo professor e também aceito pelo aluno. Nada que você vai fazer na sua vida como professor vai dar certo se você não acreditar primeiro. Não adianta você querer passar para o aluno que o inglês pode ser aprendido sim, que qualquer um que queira realmente se dedique possa aprender o inglês, mesmo que ele tenha aí um déficit na língua portuguesa ou que ele tenha pouco tempo para se dedicar. Se você não acreditar, você não vai conseguir transmitir isso para o seu aluno, tá? Então a dica principal aí do multinível é o seguinte, mímica. Mímica funciona muito no multinível, muito mesmo. Mas antes de explicar como que ela funciona, você que tem aí muita vergonha ou tem um estilo de dar aula mais sério, não se preocupa. Se você não vai fazer mímica na sala de aula de jeito nenhum, tem outra dica pra você aí que é tímido, que vai aí como a mímica também, tá? Mas a mímica ela é importante.
Nós somos professores, não somos artistas. Então, o que eu sempre falo para o professor é, dentro do multinível, ensine o seu aluno a preparar a aula dele. Geralmente o método vai ser esse, né? Ele vai dar uma estudada no conteúdo em casa e na sala de aula você vai tirar as dúvidas dele, revisar o que ele viu em casa e praticar, que é o ponto principal das escolas que trabalham com multinível. Na sala de aula, nós vamos praticar, não importa se você é um intro, se você é um B1, B2, você vai misturar todo mundo ali dentro do mesmo clima, dentro da mesma aula. E aí, muitas vezes, você fala para o seu aluno, você tem que preparar a aula em casa, você tem que vir preparado para a sala de aula, mas você não vai preparado para a aula. É muito mais difícil, às vezes, você pensar em um exemplo em inglês ou numa mímica que faça o aluno entender sem você traduzir. Então, geralmente as escolas que trabalham com multinível, nessas aulas você não pode falar em português. Então, a dica que eu te dou é, prepare a sua aula de verdade. Não deixe de fazer aquilo que você tanto cobra do seu aluno. Por quê? O que vai mudar na minha vida? O que tem a ver a mímica com a preparação? Simples. Se na hora o aluno tem uma dúvida, você talvez dê aquela travada. Porque, como eu disse, nós não somos artistas, atores, atrizes, não, nós somos professores. Então, nem sempre na hora da aula vai surgir aquela ideia de fazer uma mímica e o aluno entender. O que vai acontecer? O que isso vai gerar? Vai gerar perca de tempo, você vai ficar ali tentando fazer o aluno entender, sem tentar traduzir, não sabe o que fazer de mímica, não tem noção. Então, a dica que eu te dou sempre é prepare a sua aula. Quando a gente senta para realmente preparar uma aula, principalmente quando a gente já tem uma certa experiência ou conhece o grupo, nós temos noções de problemas que irão surgir e dúvidas que vão surgir na sala de aula. E aí, o que a gente pode fazer? Nós podemos já imaginar, putz, se ele tiver aquela dúvida, eu já sei a mímica que eu vou fazer para ele entender o que é aquilo. Então a pessoa não entende o que é eat, eu já sei que eu vou fazer assim, ó. A pessoa vai entender que é comer. Mas Jéssica, esse mico eu não pago, esse mico eu não pago. Uma coisa que eu vou contar pra você é o seguinte, quando você tá dentro de um clima ali que é 100% inglês, se você nunca viveu, pode saber que vai ser assim. Você fala, eu não vou fazer mímica, eu sou tímido, eu tenho que arrumar outro jeito. Mas na hora, o aluno tem tanta vontade de aprender, ele não fala em português muitas vezes porque ele tá naquele clima. Você também entra no clima e você fala, vou fazer de tudo para esse aluno aprender, porque, ele tá se esforçando. Então você sente ali aquela vontade, na hora da adrenalina, você faz a mímica, você faz o som de um animal e você nem percebe. Eu falo isso porque eu vivi isso. Quando eu comecei a dar aula multinível, uma das minhas primeiras aulas tinha um texto lá, e esse vocabulário não tinha ali apresentado no livro ainda. E aí tava falando sobre cow, vaca. A maioria sabia o que era. Mas tinha um aluno intro que ele não entendia o que era. E aí alguns alunos, quem vive aí o multinível sabe que é assim, alguns alunos começaram a dar exemplos em inglês. Teve um até que falou, remember about Todd, né? Então lembra do Todd, porque o Todd na época, não sei como tá agora, quem fazia propaganda era uma vaquinha. E aí o aluno falou leite, nossa, ele pensou em várias coisas, mas não pensava em vaca. Até que eu pensei, não tem outra saída. Aí eu falei assim, it's an animal, moo. Então, quando eu falei, it's an animal, tá, é um animal, né? E eu fiz moo, nossa, na hora ele falou, vaca teacher. E eu falei, yes, né? Então, depois eu fiquei pensando, que vergonha, faz pouco tempo que eu tô com essa turma, eu não tenho intimidade, eu sou nova aqui, eu fiz isso. Mas funcionou e os alunos se divertiram, foi legal, não perdi tanto tempo da minha aula. Mas, se mesmo assim você fala, não, Jéssica, eu sou travadão mesmo, eu dou uma aula que é uma beleza, porém, eu sou um estilo de professor mais sério, eu não gosto de me expor desse jeito. A dica que eu dou é, substitui a mímica por flashcards, tá? Eu vou ter que comprar? Não, gente, imprime. Geralmente a escola vai fornecer isso pra você, se você é professor particular, em grupos, né, no caso aqui que nós estamos abordando, você consegue imprimir. De preferência, a dica que eu dou é, imprime num papel mais grossinho, dá uma plastificada em casa, mesmo com contact, porque você vai poder usar aquilo várias e várias vezes. Putz, aquela aula ali é a aula que surge dúvidas sobre isso aqui, então já tenho meus flashcards. Se ninguém tiver dúvida, maravilha, mas se tiver, você tá ali, ó, com a ferramenta na mão, tá? E aí você pega aquele flashcard e mostra pro aluno. Claro, já que você não quer fazer a mímica e vai usar o flashcard, a ideia é que você não use a L1, né? Não é para usar a língua portuguesa. Então, o que você vai fazer? Você vai mostrar o flashcard com o desenho, o nome em inglês e você vai falar para o aluno para ele reconhecer a pronúncia. E ele vai entender aquilo ali muito bem. Jéssica,
Mas e se a dificuldade do aluno é com grammar, né? Não é com vocabulário. A dica que eu dou também é prepare-se. Putz, o aluno sempre fala, mas e uma situação que o verbo to be ele vai ser estar e não o verbo ser? Ou e uma situação que o verbo to be vai ser ser e não estar? Peguem exemplos que sejam claros, que não possam ter duplos sentidos e leve anotado lá na sua preparação de aula. E aí, você já sabe que você tem aquele exemplo ali. E se o aluno perguntar, teacher, eu entendi que o verbo to be pode ser ou estar, mas eu não consigo ver o uso dele ali, de repente, não assimilei, mesmo vendo todos os exemplos que o material já me trazia. Então, você vai pegar e vai colocar a frase que você já tinha ali, ó, na manga. Então, o professor tem que estar preparado. Principalmente com multinível, Jéssica? Não. Contudo, principalmente quando é algo novo para você. Às vezes, quando a gente lida muito com a metodologia, a gente acha que ela é a melhor. Mas com o tempo a gente percebe que toda metodologia bem aplicada pelo professor vai funcionar. Quando uma metodologia ela não funciona, geralmente é porque ela não está sendo seguida da forma correta ou os pontos principais dela estão deixando de lado ali, certo? Então, pensa bem sobre isso. Depois eu vou trazer outros vídeos aí com outras dicas sobre o multinível, que é uma coisa que as pessoas perguntam bastante. E eu vou deixar aqui embaixo para vocês a dica de um livro, né? Para quem quer focar aí nesse ensino de multinível. Não só focar, mas pesquisar, se especializar mais. Faça exatamente o que nós falamos para os nossos alunos fazerem. Tá com dificuldade nisso? Vai lá e pesquisa. Vai atrás, busca. Não sai falando mal de um professor que você não conhece, de uma metodologia que você não conhece, só porque você ouviu uma ou duas pessoas falarem mal, sem fundamento nenhum. Antes de você falar que algo não funciona, pesquisa, vai atrás, testa, não deu certo, olha onde você pode ter errado e faz de novo. E não só o multinível, mas toda a metodologia vai exigir isso de você, certo? Espero ter te ajudado aí nessa dúvida. Até o próximo vídeo.